Além da anemia falciforme, né, e da própria questão aí da leucemia, quais outras patologias poderiam ser usadas ou estão sendo usadas o transplante de medula óssea? Bom, então o transplante de medula óssea, a gente está falando aqui de um doador, né, que seria chamado de alogênico. Então, existe o transplante de medula óssea autólogo, que é quando o paciente coleta as próprias células, sua própria célula, recebe a quimioterapia, ele recebe a infusão da medula óssea. Esse é um tipo que não é o caso aqui para doença falciforme, enfim. E o transplante alogênico, que é quando a gente tem um doador saudável doando a sua medula óssea para o paciente. E aqui entra, né, a doença falciforme e muitas outras doenças hematológicas, como leucemias, anemia plástica. Então, são pacientes que às vezes têm algum comprometimento da medula, que ele não consegue produzir normalmente as células sanguíneas. Então, também a gente lança a mão do transplante de medula óssea alogênico. Alguns tipos de linfomas, a gente também pode fazer esse tratamento. Então, não é apenas uma única doença, são várias doenças dentro do cenário da hematologia que podem receber esse tratamento. E existe algum tipo, né, alguma patologia onde a pessoa, de repente, a medula dela para de funcionar? Que ela simplesmente começa a não produzir? E para esses casos, é também indicado esse transplante? Sim, existem as falências medulares, que a gente chama, né? Dentro delas, a anemia plástica grave, que é uma doença onde o paciente ele perde a sua produção da medula. Então, ele vai ter anemia, ele vai ter plaqueta baixa, ele vai ter glóbulos brancos baixos. E isso é uma doença que traz um risco muito grande para o paciente. Então, a gente lança a mão do transplante de medula óssea para recuperar essa medula, né? E ter a produção das células normais de um doador saudável. A gente viu que essa é a parte que você aí acabou desenvolvendo no seu doutorado, mas você ainda está lá dentro do laboratório de hematologia, né? Você ainda está ali desenvolvendo uma série de trabalhos. O que vocês estão agora desenvolvendo, né, dentro do laboratório de vocês para estar ali trazendo ali para a população? Qual é, vamos dizer assim, a pesquisa que está sendo desenvolvida, o carro-chefe do laboratório? Bom, então quando eu comecei meu doutorado, ele foi sobre avaliação de dano endotelial nos pacientes transplantados para doença falciforme. Então, a professora Belinda já trabalhava com os transplantes para doença falciforme, e a gente então quis mostrar laboratorialmente o que o transplante trazia de benefício, porque a gente tinha muito claro para a gente que o transplante ele é capaz de prevenir complicações novas relacionadas à doença, mas a gente quis mostrar através da pesquisa, né, o que isso poderia contribuir para a melhora laboratorial. Então, a gente avaliou dano endotelial, alterações no endotélio causadas pela doença e pelo transplante, né? Então, a gente avaliou plasma dos pacientes coletados antes do transplante e numa sequência até 2 anos depois do transplante. E a gente viu que alguns marcadores de inflamação, de coagulação e de ativação endotelial, eles diminuíram ao longo do tempo, nesses 2 primeiros anos, o que corroborou aí com a melhora clínica. Então, a partir dessa pesquisa, a gente pôde demonstrar que clinicamente o paciente melhora e a gente consegue melhorar também os marcadores inflamatórios e de dano endotelial nos primeiros 2 anos. Agora a gente já tem a sequência, a gente está continuando com esse projeto, a gente vai avaliar agora o que acontece 5 anos, 10 anos depois, né, do transplante com esses marcadores de dano endotelial, de inflamação, de coagulação. Então esse é um projeto que foi inicialmente aí pensado, projetado no meu doutorado e que a gente tem dado continuidade. Dentro disso, a gente também tem avaliado o sistema nervoso central desses pacientes, através de pesquisa. Então, nós temos uma avaliação que chama DTI, que avalia a difusividade da água nos tecidos, no sistema nervoso central. Então, aquele paciente que ainda não teve um AVC ou não teve nenhuma complicação, a gente demonstrou que ele tem sim um comprometimento no sistema nervoso central, mas que a gente consegue detectar de uma maneira mais precoce, através de uma angiorressonância, que tem um software específico para fazer essa avaliação. E a gente também comparou antes do transplante e 1 ano depois do transplante, o que aconteceu, né, com o sistema nervoso central desses pacientes, e a gente mostrou que teve uma melhora. Então, tem essa parte da pesquisa também voltada para o sistema nervoso central. Além disso, agora, a gente tem um projeto bem recente, que tivemos aí a contemplação de um financiamento do CNPq, do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Inovação, para a gente avaliar a questão de hematopoese clonal
nos pacientes que são submetidos ao transplante de medula óssea. Então, esse é um tema muito novo de hematopoese clonal, que tem sido discutido não só para a doença falciforme, mas para várias doenças hematológicas e não hematológicas. Uma coisa que você falou que é importante, gente, lembrando, a gente sempre fala isso em todo o podcast, que a gente entra um pouco mais na área clínica. Todo esse experimento que nós fazemos, toda essa prospecção de dados é feita com avaliação de um comitê de ética que vai estudar o projeto, vai ter o consentimento do paciente. Se o paciente quiser ser estudado, ele vai consentir. Olha, não quero, ele vai ser tratado da mesma forma, tá? Tudo isso tem que ser muito bem documentado, senão depois, na hora que você vai submeter o seu trabalho a uma revista, né, internacional, ele não é aceito. Então, tudo isso é com ali uma avaliação de um comitê para que possa ser feita essa pesquisa. Isso em qualquer pesquisa séria, isso é fundamental. Hoje, né, mais ou menos, quantas pessoas estão aí dentro desse projeto que vocês estão ali desenvolvendo? Bom, então esse projeto ele é bem grande, já que envolve toda a equipe do transplante de medula óssea também, né? Então, todos os médicos que estão acompanhando os pacientes, eles também, né, estão envolvidos nisso. A gente tem a equipe do laboratório de hematologia, de genômica, da professora Fabiola, né, que ela comanda. Tem os alunos também, que ajudam muito, né? Tem vários alunos envolvidos também para a realização dos testes, né, das análises. Tem a equipe multiprofissional também, a equipe de enfermagem também que está junto para a coleta do material. Então, a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? Eu acho que é isso que faz, né, a pesquisa desenvolver bem, né? Bem, Thalita, uma pergunta que nós sempre fazemos, né, para quem vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Hoje você está aí no auge, né, da sua carreira acadêmica, da sua carreira profissional, lógico, vai crescer ainda mais, mas se você pudesse voltar lá para aquela estudante que está pensando em prestar medicina, ama biológicas, tem ali uma professora que chamou a atenção dela e pudesse dar um conselho, que conselho você daria para ela? Bom, acho que eu diria para aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece, né? Mesmo que a gente às vezes não saiba para onde a gente vai, mas sempre que tiver a oportunidade de aprender, eu acho que é muito importante. E aproveitar as pessoas que passam, né, no nosso caminho. Acho que a gente sempre tem coisas a aprender com todo mundo que está à nossa volta. E eu acho que é muito importante isso, ter pessoas para se espelhar, né? Acho que aproveitar ao máximo essas oportunidades. Bem, Thalita, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.